Aí, então tá gravando a aula agora já. Então, vamos começar a nossa aula da disciplina de sistemas operacionais. Eu já vi que tem algumas pessoas, alguns de vocês já estão fazendo exercício, até já me enviaram, né? Só que, claro, a gente ainda não teve todas as aulas, né? Então, mas a ideia é se vocês conseguem ir justamente lendo os slides e acompanhando as aulas já ir fazendo, também dá. Só que, assim, eu recomendo, né, também. Eu recomendo justamente... Ah, mais gente. Eu recomendo também acompanhando as aulas e usando o conteúdo das aulas para ir respondendo as questões, né? Porque como essas questões vão valer nota, então é melhor tentar fazer quando vocês já têm mais... já tem mais informações, né, do conteúdo. Tá? Na aula passada, alguém lembra mais ou menos no que a gente parou, o que a gente estudou? Então, vou fazer uma pequena revisãozinha. Preciso de um voluntário aí para me explicar, então, qual que é a utilidade de um sistema operacional. Nenhum voluntário? Eu posso falar? Pode sim. Tá bom. O sistema operacional é o programa que gerencia todo o computador? E isso, ele é, justamente, ele gerencia o computador. Só que mais do que isso, né, ele ainda gerencia os programas, né, e as peças do computador, né, e também a interação com nós, né, com as pessoas. Ele é por exemplo, é nele que nós instalamos programas, é nele que nós mexemos para abrir os programas, né, quando não tem nada aberto, nós interagimos para solicitar que o programa vai ser aberto, e é ele que controla todas as peças, né, exatamente isso. Então, ele é, por isso que a gente, quando imagina assim, quando vocês ouvem a palavra sistema, o que vocês imaginam que é um sistema? Onde vocês viram essa palavra sistema em outros lugares? E o que isso significava? Pra mim é algo assim bem organizado. Mais alguma outra explicação? Vou ter que começar a voluntariar as pessoas. Matheus Rocha. O pessoal está me ouvindo ou não está conseguindo falar? Tem que habilitar o microfone para poder falar. Olá, professor, minha internet tinha caído. O senhor poderia repetir o assunto que eu não consegui ver? Tá. Você podia repetir? Tá, claro. Se vocês tivessem que explicar a palavra sistema, o que significaria sistema para vocês? Visto em outros contextos, além da computação, o que seria um sistema? Aplicativos? Cara, correr junto fazendo uma coisa? Isso, exatamente. São componentes que trabalham junto fazendo uma coisa. Onde é que vocês já viram isso, por exemplo, na biologia? Não tem sistema respiratório? Sim. Então, o que é um sistema respiratório? É um sistema dentro do corpo que faz a gente, que permite a gente respirar, né, não? Sistema relacionado à respiração? Isso vai ser exatamente, olha, são um conjunto de órgãos que trabalham junto para que a gente consiga respirar. Ou seja, né, o sistema ele é sempre um conjunto de componentes que trabalham junto para fazer alguma coisa. Então, quando a gente fala um sistema operacional,
Por exemplo, sistema respiratório tem o objetivo de ajudar na respiração. Agora, o que seria um sistema operacional? É um programa que Ajuda na gerencia o operação. hardware de um computador. Um sistema de operações de um computador? Isso, ele vai ser um conjunto de programas que ele vai ter um foco em ajudar a operação do computador, ou seja, são as coisas que permitem o computador ser operado, a funcionar, né? Então, justamente, é isso que ele faz, né? Então, na última aula, a gente viu, então, como é que funciona essa divisão, né? Por exemplo, os usuários interagem com os programas com o sistema operacional e o sistema operacional com o hardware, né? Então, a gente chegou aqui, a gente parou, explicou a parte do kernel, que é o núcleo do sistema operacional, que é aquela tela inicial que vocês veem quando vocês ligam o computador ou celular, quando ele está desligado totalmente, né? Que ele fica carregando o Android ou carregando o Windows, ele está carregando o núcleo do sistema operacional. Justamente porque sem o sistema operacional estar carregado, nenhum outro programa pode funcionar, né? Ele é sempre o primeiro programa a ser iniciado. Por isso a gente chama esse processo de ligar o sistema operacional como fazer o boot, né? A inicialização do computador é sempre iniciar o funcionamento do sistema operacional. Tá? Na aula de hoje a gente então vai começar a tratar sobre chamadas de sistema. A chamada de sistema vocês estão vendo minha tela, né? Sim, professor. Sim. As chamadas de sistema vai ser um mecanismo que é bem importante para nós entender, que é justamente como funciona a comunicação entre os programas comuns, né, os nossos programas de usuário, e o sistema operacional. Lembra que eu falei que, por exemplo, o YouTube é um programa de usuário? Ele é um programa para ver vídeo, ele dá uma funcionalidade para um usuário, para uma pessoa. Só que para ele rodar o vídeo, ele não precisa acesso a peças do computador ou do celular? Sim. Quais são as peças que um programa do YouTube precisa usar? Memória RAM, monitor. Monitor, Saída caixa de de som. Isso, exatamente. Imagina assim, então, como é que o sistema lá, o YouTube, ele solicita o acesso para o sistema operacional? Ele vai fazer uma chamada de sistema. Então, o que ele vai fazer? Por exemplo, nós, usando o YouTube, quando nós clicamos em um vídeo e pedimos para baixar um vídeo, para assistir um vídeo, o YouTube vai mandar um pedido para o sistema operacional para usar aquela peça do hardware. Por exemplo, no YouTube a gente está falando de internet, né? Então, antes de pedir o monitor e a caixa de som, antes disso ele vai pedir para acessar a rede, né? Vai pedir, no caso, um celular, uma 3G, o Wi-Fi, no caso do computador, quem sabe cabeada, ou Wi-Fi também, né? Então, ele primeiro pedido que vai fazer é: sistema operacional, me libera a internet aqui para mim baixar esse vídeo. Depois que ele baixar o vídeo, ele vai querer executar esse vídeo, né? Então ele vai pedir para o processador a permissão para rodar aquele vídeo, para jogar a memória RAM, na memória RAM vai querer jogar no processador. Depois ele vai ver, eu preciso executar isso no monitor e na caixa de som. E aí ele vai fazer um pedido solicitando o uso do monitor e da caixa de som. Então todos esses pedidos de solicitação para usar peças são as chamadas de sistema, tá? Isso vai ser justamente, né, que uma das principais funcionalidades oferecidas por um sistema operacional. Então, o sistema operacional, quando ele é criado, ele já vem com uma série de chamadas de sistemas, umas 200, 300 chamadas de sistema diferente dentro dele, que são disponibilizadas depois, e os criadores de programas do usuário vão fazer uso dessas chamadas, tá? Então, eles que vão usar, então, beleza, se eu quero usar monitor, eu vou
criar uma chamada de sistema pedindo para usar esse monitor. Então, o programador, lá depois, ele vai ter que saber como usar essas chamadas de sistema, tá? Isso é justamente o mecanismo de comunicação entre os programas e o hardware, tá? Vocês ainda não tiveram nenhuma disciplina de programação, né? Vocês estão tendo agora lógica, eu acho que só, né? Sim. Depois vocês vão ver que isso é bem similar às coisas que vocês vão aprender lá em programação. Agora, deu um ruído alto aí, mas... Depois vocês vão ver que isso é bem parecido com a parte lá de programação. Ele oferece funções, que a gente chama. Funções ou métodos. Isso vão ser conceitos que vocês vão ver depois lá na programação, que quando vamos programar, criar um novo programa de computador, o programa ele vai ter funções, ou seja, funções que a gente quer que esse programa realize. Por exemplo, olha, ler um texto, ler o que o usuário digitou no teclado, fazer uma conta de multiplicação, tudo isso são funções, né? E quando a gente cria um programa, a gente vai colocando funções dentro desse programa, né? Então, o sistema operacional, ele oferece literalmente isso. Essas chamadas de sistema são funções oferecidas para o sistema operacional que vão ser utilizadas pelos programas, não pelos usuários, né? Os programas automaticamente vão fazer chamadas nessas funções para acessar os recursos do computador. Tá? Então, aqui tem a característica, né, que as chamadas de sistema fazem parte do kernel, né, ou seja, do núcleo do sistema operacional, porque é uma das coisas mais importantes que permite o funcionamento do sistema operacional. Aqui também já falar um pouquinho, parênteses, né? Por exemplo, o que vocês esperam que vocês vão aprender nessa disciplina de sistemas operacionais? Eu espero que futuramente, depois de terminar essa disciplina, eu poder usufruir muito melhor do sistema operacional do meu computador. Eu só engasguei um pouquinho tomando um café. Mas é mais ou menos isso mesmo. Só que mais do que isso, tá? A gente não é apenas usar. Então, a gente, como vocês vão ser técnicos em informática, a gente não quer apenas que vocês saibam usar, né? A gente quer que vocês entendam como funciona por dentro, tá? Isso que a gente está vendo é o que é discutido quando um novo sistema operacional é criado. Imagina assim... esse daqui é um conceito de como o sistema operacional funciona internamente, tá? E a gente quer justamente que vocês entendam não só como o sistema operacional funciona como um usuário externo, como uma pessoa comum, mas como um técnico em informática, a gente quer que vocês entendam como ele funciona por dentro dele. Então, a gente vai ver as características internas do sistema operacional. É como se vocês fossem ver num curso de biologia. Então, vocês têm, por exemplo, sistema respiratório, né? Tu falou que, basicamente, tu queria aprender a respirar bem. Respirar bem é algo que tu vai usar. Só que, nessa casa aqui, a gente quer que tu entenda por dentro como funciona a respiração, dentro dos órgãos, quais são os órgãos que existem, o que cada órgão diferente faz. É mais uma visão interna do sistema operacional para que vocês entendam melhor como ele funciona. Até porque isso vai ajudar depois a vocês encontrar problemas, por exemplo, se tiverem que consertar alguma coisa. Se vocês entendem como ele vai funcionar por dentro, é mais provável que vocês entendam também como resolver um eventual problema que possa estar acontecendo. Deu para entender até aqui, pessoal? Sim, professor. Sim. Sim. Tá? Então, o mecanismo, né? Isso daqui, essas chamadas de sistema, elas vão acontecer automaticamente, tá? É o programa que dispara. Por exemplo, não vão ser vocês como usuário que vão disparar uma chamada de sistema.
elas são ocorrências que vêm de um evento, né? Então, o evento é um acontecimento que vai acontecer e ele vai gerar uma interrupção, que a gente chama, né? Ou seja, ele vai mandar uma interrupção de hardware ou de software. O que significa uma interrupção? Por que a palavra interrupção? Imagina assim, lembra que vocês têm alguma noção de como é que funciona um processador? Vocês ainda não tiveram, né, vocês não tiveram uma disciplina de informática básica, né? Ou estão tendo? Acho que não, né? A turma de vocês acho que não tem, né? Tá, vamos pensar assim. Quantos programas a gente pode ter executando no computador de uma única vez? Vários, depende do quanto o processador pode aguentar. Isso, vários e vários programas, tá? A gente pode ter vários programas rodando. Só que vocês sabiam que, na realidade, isso é uma ilusão? Que os programas, na realidade, estão rodando um programa de cada vez? Porque o processador é um só. Então, como é que o computador faz tu parecer que tu tá rodando tantos programas ao mesmo tempo? Ele divide a execução dos programas. Por exemplo, é como se ele pega... Vamos supor que eu tenho aqui, eu estou rodando o Google Meet com vocês, aqui eu estou leitor de PDF na minha apresentação, tem umas planilhas do Excel aqui, o navegador, tudo isso está aberto ao mesmo tempo. Só que eu só tenho um processador. O que acontece na prática é que o sistema operacional, ele fica trocando qual programa está executando. E só que ele faz isso tão rápido que nós pensamos que está sendo executado tudo ao mesmo tempo. Ele troca a execução do programa em menos de 1/4 de segundo, bem menos. Ele executa, por exemplo, uns 5 milissegundos de cada programa, daí ele já troca para o próximo. E ele vai fazendo isso num ciclo. Ou seja, ele executa 5 milissegundos de cada programa que está rodando. 5 milissegundos não é o valor real, é só um exemplo que eu estou dando. E ele vai executando um pouquinho de cada programa tão rápido e ele fica alternando entre todos, como se fosse uma fila. Ele vai desde o início até o final, daí ele volta para o início e vai até o final, daí vai para o início e vai até o final. Só que ele faz isso tão rápido que nós temos a ilusão de que está rodando tudo ao mesmo tempo. Então, um programa, né, o processador, ele tem um único processador e por isso ele vai executar um único programa de cada vez. Então, quando a gente fala de uma interrupção, o que significa isso? A gente vai interromper o processador, tá? Ou seja, o que significa? O processador vai estar executando um programa, ele vai estar rodando um outro programa. E quando esse evento acontecer, ele vai interromper o que o processador estava fazendo e mandar um aviso, falando, olha, para o que tu estava fazendo, porque tal programa está solicitando acesso também. Isso é uma forma do sistema operacional saber, então, olha, beleza, então vou colocar esse novo programa nessa fila de execução. Então, por isso a gente chama de interrupção. Então, a gente pode ter interrupção causada por hardware ou por software, tá? O que seria uma interrupção causada por hardware, né? Uma que é causada por uma peça do computador. Por exemplo, quando cai o sinal da internet, a peça que controla a nossa, sei lá, por exemplo, a nossa 3G, ela vai mandar um sinal para o Android falando, olha, não tenho mais internet. Avisa aí para os outros programas. E aí ele vai interromper o processamento e mandar esse aviso. Isso vai causar uma interrupção por hardware, né? Por um evento de hardware. Ou seja, uma peça causou uma interrupção notificando esse evento. Ou também pode ser uma interrupção por software. Por exemplo, quando tu tá tendo sei lá, vamos pegar uma ligação telefônica, né? Que ela vai
chegar uma ligação telefônica e vai aparecer na tela aquele barulho de ligação telefônica, né? Ou seja, o programa de ligação telefônica vai solicitar uma interrupção para o sistema operacional para notificar aquela ocorrência daquele evento e mostrar a execução daquele evento. Deu para entender, pessoal? Sim, sim. Sim. Sim, professor. Ah. Então, a gente chama, né, essas interrupções por software, né, por programas, de armadilhas, né? Então, eu sempre coloco aqui os nomes também, a tradução em inglês, tá? Porque, não sei se vocês perceberam, mas na informática, a gente não tem muitos termos em português, né? Por exemplo, a gente fala software, hardware, mouse. A gente tem vários termos que a gente usa o termo em inglês, né? E a mesma coisa vai ser também em livros de informática, né? Muitos dos conceitos, eles mantiveram o nome em inglês. Por exemplo, essas armadilhas, essas interrupções de software, muitos livros chamam isso de CREP, que é a armadilha em inglês, tá? Então, eu coloco sempre as duas versões, porque pode ser que vocês encontrem materiais, né, na internet que vão estar usando o termo em inglês, né? Tá? Então, como funciona essa ideia, tá? Um computador com uma CPU pode executar apenas uma instrução por vez, que foi o que eu falei, né? Ele só nos dá a ilusão de estar executando mais do que um processo cada vez. Uma instrução. A gente está sempre rodando um único programa de cada vez. Então, quando um programa está executando em modo usuário quer dizer que ele não está fazendo nada que exija uma comunicação com o sistema operacional. E ele precisa de um serviço, como a leitura de dados de um arquivo, ele vai executar uma chamada de sistema para transferir o controle desse programa para o sistema operacional. Daí o sistema operacional vai descobrir o que o processo precisa, executar a operação desejada e vai mandar o controle de volta para o programa. Então aqui tem uma ilustração. Processo é um programa que está sendo executado, tá? Isso é um termo que a gente vai ter aqui bastante em sistemas operacionais. Alguém já ouviu falar nesse termo processo dentro da informática? Sim, isso é algoritmos. Isso, porque processo, tá? É um programa que está sendo executado, um programa que está rodando. Por exemplo, alguém de vocês tem jogo no celular ou no computador? Sim, professor. Sim. Sim. Quando o jogo não está aberto, ele está armazenado na memória secundária, né? Ele não está usando o processador. Mas a gente chama um programa quando está aberto, quando ele está rodando, que ele está na fila esperando o processamento, aí a gente chama de processo. Então, processo é basicamente um programa, mas que a gente abriu. Quando ele está aberto, ele é um processo. Quando ele está fechado, ele é só um programa, né? É só uma distinção. O processo é um programa que está rodando. A gente fala que quando um programa está rodando, ele precisa de um recurso, ele vai fazer uma chamada de sistema. Daí o sistema operacional vai ver o que ele pode fazer, vai executar o que foi pedido e vai mandar uma mensagem de volta para esse programa, explicando, não, está feito, pode continuar. Tá? Então aqui tem um exemplo, tá? A gente tem um programa de usuário. Então, aqui, o que acontece, né? Vocês ainda não tiveram programação, né? Isso é algo que fica um pouquinho confuso, né? Normalmente, sistemas operacionais é uma disciplina que é dada depois que as pessoas já tiveram um pouco de programação. Então, muitos dos exemplos vão envolver programação, tá? Eu vou tentar explicar de uma forma que dê para entender. Então, um programa do usuário, alguém já viu como é que faz um programa?
Um programa de computador? Sim. É basicamente Eu não. escrevendo um texto, não é? É basicamente escrevendo textos. Só sei algoritmo até agora. Isso, mas um programa é basicamente um algoritmo escrito em uma linguagem de programação. Então, algoritmos é a parte lógica que nós entendemos como na nossa linguagem comum. Programação é levar o algoritmo para uma linguagem de programação. Então, é basicamente a mesma coisa que no algoritmo. Vocês vão ter várias linhas de texto de coisas que vocês têm que fazer, não é? Então, a mesma coisa aqui. Como é que vai ter? Um programa do usuário tem várias linhas de algoritmos aqui. Ele vai chegar em um determinado momento que ele vai precisar uma interação com o sistema operacional. Por exemplo, vocês em algoritmos ainda não viram isso, tá? Mas vocês vão ver que às vezes vai ter, por exemplo, vocês estão criando um algoritmo que faz a soma de 2 números, tá? Só que para pegar isso num programa de computador, o usuário vai ter que digitar esses 2 números pelo teclado. Só que o teu programa não controla o teclado. Quem controla o teclado é o sistema operacional. Então, no teu programa, tu vai falar, aqui, nessa parte, nessa linha, eu peço para o usuário digitar números no teclado. Os 2 números que eu quero somar. Daí, então, ele vai ver, opa, isso aqui não é desse programa, é do sistema operacional. Então, ele vai fazer uma chamada de sistema, uma system call, uma chamada de sistema. Ele vai salvar o contexto dos registradores. Isso daqui, ou seja, ele vai pegar, vai parar o que estava sendo feito no processador. Esse salvar os registradores também é uma partezinha de hardware que funciona junto lá com o processador, que são pequenas unidades de memória que ele vai salvando as operações que vão sendo realizadas no processador. Ele vai salvar o que estava sendo feito antes disso no processador, vai trocar para um modo de processamento de kernel, que a gente viu que é o nosso núcleo do sistema operacional, né? E aí vai começar a rodar um programinha interno do sistema operacional. Ou seja, esse programinha aqui que vai rodar, não foram vocês que escreveram. Esse programa está dentro do sistema operacional, que é o programa para manipular o teclado do computador. Beleza, então esse programa que manipula o teclado do computador vai executar, vai pegar a leitura que o usuário digitou, e aí ele vai alterar o modo do processador para, ou seja, ele vai restaurar o contexto dos registradores, vai voltar para o estado anterior e vai continuar, então, executando o programa de onde tinha parado. Deu para entender como é que funciona essa dinâmica? Mais ou menos. É que fica um pouquinho confuso ainda, porque vocês ainda não tiveram sistemas operacionais, tá? Repete a pergunta. Você deu para entender um pouquinho como é que funciona essa dinâmica aqui. Que basicamente a gente usa vários programas para fazer outro programa, se eu quis falar. Mas é mais no caso que, então, vai ter... Vocês vão escrever um programa, só que ele, para rodar, ele não vai ser só o código de vocês que vai ser executado. Então, vocês vão escrever um código, né? Só que vai ter várias coisas que quem vai controlar é o sistema operacional. Então, vocês vão escrever um código que vai fazer uma chamada de sistema, e essa chamada de sistema vai rodar um programinha do sistema operacional dentro do programa de vocês. E daí, depois, ele vai transferir o controle de volta para o programa de vocês. É só uma questão de entender que, na prática, né, um programa, um código fonte, uma receita de bolo, né? Eu não consegui ouvir, ficou meio embaçada a voz. Tem como repetir? Eu não consegui entender.
Não vai repetir. Tá? Então, quais são os passos que a gente vai ter para essas chamadas de sistema, né? Então, o aplicativo vai fazer a chamada ao sistema operacional através de uma chamada de sistema, né? Uma armadilha, trap lá. Ou seja, a gente vai ter uma interrupção de software. Então, o primeiro passo que vai acontecer, como é que funciona isso? Vai ser uma sequência de passos. Então, um programa faz uma chamada ao sistema operacional através de uma armadilha, né? Através de uma tabela, o sistema operacional determina o endereço da rotina. Uma rotina é um código-fonte, um código de algoritmos de algum programa. Então, ou seja, quando o programa faz essa interrupção, ele vai fazer uma interrupção com um sinal específico, né? Uma solicitação específica. E aí, o sistema operacional, ele vai ver qual é, dentro de uma tabela, o endereço que está o código-fonte dessa rotina específica. E aí ele vai ir buscar, dentro da memória RAM, o código-fonte dessa rotina e vai executar. Tá? Então, vou tentar dar uma explicação um pouquinho maior de como funciona um computador, para ver se fica um pouquinho mais claro, tá? O processador, ele executa os algoritmos que vocês criam. Esses algoritmos são textos, né? São basicamente textos que têm várias linhas e cada linha faz uma coisa. Tá? Quando o processador está rodando um programa, ele basicamente está lendo o código-fonte daquele programa, linha por linha, e executando o que está pedindo em cada linha. Só que quando ele pede para fazer algo que envolve uma peça do computador, tá? Por exemplo, monitor, teclado, mouse, né? Aí o programa vai fazer essa interrupção, daí vai pedir, eu quero acessar o teclado. Aí o sistema operacional vai procurar, então, dentro da memória dele, qual que é o endereço do programa dele que controla o teclado. E aí, o sistema operacional sai do modo do usuário e entra no modo núcleo. Ou seja, ele vai parar de executar o que o programa estava fazendo, aquele programa que estava rodando, e vai começar a executar no processador aquele algoritmo de controle do teclado. Ou seja, ele vai trocar o programa que estava executando de acordo com a solicitação do programa. Por exemplo, o meu programa pediu para usar o teclado, só que eu não sei como manipular o teclado. Então, o sistema operacional viu que eu queria usar o teclado, ele vai procurar qual o programa dele que faz isso, ele vai tirar o meu programa da CPU, meu processo da CPU, e vai colocar esse programa que controla o teclado na CPU para ele executar. Ele vai, então, fazer a leitura do teclado como ele precisava fazer, ou seja, a rotina do serviço vai ser executada pelo processador, os resultados vão ser salvos e o controle é retornado para o aplicativo. Então, ou seja, ele vai salvar o que foi lido do teclado e passar de volta o controle para o programa original. Fica um pouquinho confuso, né? Porque a gente está meio... Também com a questão da pandemia, né? A gente está fazendo bem resumido, né? Vocês ainda não tiveram uma noção mais completa de como funciona um computador, os diferentes componentes dele. Então, fica um pouquinho confuso, às vezes, o entendimento, né? Mas me avisem se não estiver entendendo, que eu vou tentar explicar. Então, seria muito mais fácil se tivesse um jeito de mostrar, assim, na parte prática, o senhor fazendo, vendo por dentro do computador, vendo pelo sistema operacional. É que, infelizmente, não tem como fazer, porque, por exemplo, essa parte aqui é interna do sistema operacional, né?
Então, por exemplo, a gente não tem como nós ver internamente o que está sendo feito dentro de um processador naqueles momentos, né? Até porque isso acontece extremamente rápido. Então, não teria como pegar isso como exemplo prático, porque isso acontece em milésimos de segundo. Isso acontece em milésimos de segundo, né? E a parte essas partes do código que controlam as peças do hardware, né? Justamente, elas são propriedades do sistema operacional, né? A gente nem sequer pode acessar elas, né? A gente só pode pedir para que elas executem. Então, isso daqui é algo que na prática não tem muito como dar um exemplo. Mas deu para entender? Mais ou menos. Sim. Sim, professor. Mais ou menos, professor. Sim. Não tô entendendo quase nada. Mais ou menos. Tá. Deixa eu ver, então. Vamos ver se eu consigo pegar aqui algum exemplo de... Vou tentar botar algum exemplo de funcionalidade. Vamos ver aqui no Google. Aqui, vamos pegar um exemplo, tá? Estão conseguindo ver minha tela? Sim. Sim, professor. Sim. Estou aqui na tela do Google, tá? É um navegador, ele serve para gente usar a internet. Então, quando ele tem a função de rodar páginas na internet. Mas, por exemplo, esse programa, ele não tem controle sobre as peças do computador. Oi. Professor, sua voz está falhando. Sua voz está falhando. O meu não tá, não. Nem no meu. Ah, então No pode meu ser. tá. Então pode ser a tua internet. Porque se falharia, se fosse Eu na acho minha que parte. pode ser. No meu a voz tá normal. É, que se fosse um problema aqui, ia estar falhando para todo mundo, né? Tá, então aqui Agora é um melhorou, exemplo. professor. Aqui tem um exemplo, tá? O Google, o navegador, o Google Chrome, ele é um programa para a gente usar páginas na internet, né? Só que assim, quando a gente clica aqui, tá? Então, quando a gente clica aqui, a gente vai ter... ele vai abrir um terminal para a gente usar o teclado, né? Só que assim, o teclado é uma peça de hardware, é uma peça do computador, que não é controlado pelo Google Chrome. Tá? O teclado é uma peça que vai ser controlada pelo sistema operacional. Então, quando eu clico aqui na minha barrinha, o que acontece na prática? Ele manda um aviso para o sistema operacional. Então, o Google Chrome, quando eu clicar aqui, ele vai mandar um aviso para o sistema operacional. Eu preciso usar o teclado. Tá? Só que não é ele que controla o teclado, não é o Google Chrome. Quem controla o teclado é o sistema operacional. Por exemplo, o Google Chrome não funciona tanto num celular quanto no computador? Sim. 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 Ou seja, num computador a gente vai ter um teclado, num celular a gente vai ter uma tela com touchscreen. Ou seja, o Google Chrome não tem controle sobre como é feita a captação do que é digitado. Ele não sabe como é que vai ser, qual é a peça que está conectada para capturar o que é digitado. Porque se for num celular pode ser pela tela, se for num computador pode ser por um teclado.
Ou seja, o Google Chrome não sabe como isso é feito. Quem faz isso, então, quem captura o que está sendo digitado é o sistema operacional. Então, quando eu clico aqui, o Google Chrome manda um pedido para o meu Windows, no caso que eu estou usando aqui, falando, habilita o sistema, habilita o teclado para mim. E aí, então, o sistema operacional vai rodar um código dele mesmo, né, uma parte do programa do sistema operacional que controla o meu teclado do computador. Então, eu vou digitar aqui alguma coisa e ele vai mostrar esse resultado aqui na tela. Então, depois disso, né, ele vai continuar, então, funcionando. Só que, claro, isso acontece tão rápido que a gente não percebe, né? Então, dou Enter aqui, ele vai executar. Então, mas o que é importante vocês darem em conta é justamente isso, né? O Chrome, quem criou o Google Chrome, ele não sabe qual é o mecanismo que vocês vão usar para digitar. E ele não precisa saber, porque quem faz isso é o sistema operacional. Deu para entender um pouquinho melhor? Deu, professor. Sim, professor. Deu sim, professor. É como se o Google pedisse a permissão para poder usar o teclado? Isso, não é só pedir a permissão, né? É que, assim, justamente, ele não sabe que tipo de hardware está conectado. Ou se tem todos os hardware. Ele pede, olha, qual é o mecanismo que... Ele pede para o sistema operacional. Abre o teu mecanismo de digitação. Se for no Windows, vai pedir para o teclado. Se for no Android, vai pedir para a tela, entende? Ele só pede, eu preciso digitar. E aí o sistema operacional vai entender o que é digitar para ele, né? E aí varia, justamente. Diferentes sistemas operacionais vai ter peças diferentes, né? Só que isso é importante vocês saberem porque vocês, quando vão criar um programa, justamente não vão necessariamente saber quais são as peças que os usuários dos programas de vocês vão estar usando. E justamente seria impossível tu criar um programa que vocês tivessem que controlar a comunicação com as peças. Seria extremamente trabalhoso. Então, o sistema operacional já deixa disponível essas funções e a gente só solicita acesso. Tá? Tá, então a gente tem outro conceitozinho ainda, que é as interfaces, tá? Vocês já ouviram falar em interface? O que seria uma interface, a palavrinha? No português mesmo, se falasse interface, o que seria uma interface? Eu já ouvi falar, mas não sei explicar. A tela do celular. Uma tela no Tipo celular. a tela inicial. Oi? Não entendi. Tipo a tela inicial, é? A tela inicial é uma tela também é outra. Interface, tá? É que vocês usaram exemplos de telas, tá? Telas são um exemplo justamente da área de informática, né? Só que interface é como se fosse uma máscara. Uma interface é como se fosse um lugar para permitir comunicação, né? Tá? Imagina assim, uma tomada é uma interface da rede elétrica com os aparelhos eletrônicos. Ou seja, um lugar para se conectarem coisas. E então ela tem o propósito de esconder complexidade. Todas as interfaces, né, vão ter esse propósito. Por exemplo, uma tomada é uma interface para a rede elétrica de uma casa. Ou seja, é um ponto de conexão. E ele esconde toda a rede elétrica que tem por trás dela. Ou seja, a pessoa comum não precisa ver a rede elétrica. Ele só precisa ver o ponto de conexão, que é a tomada, né? Que é a entrada da tomada. Então, se ele sabe como conectar um aparelho eletrônico nessa tomada, ele não precisa saber como funciona toda a rede elétrica.
Então, esse conceito de interface é justamente isso. É uma porta, né? Ela é um lugar que conecta duas partes separadas, né? Então, por exemplo, uma porta de uma casa é a interface para essa casa, né? É o lugar pelo qual tu conecta uma coisa com a outra. Então, a interface das chamadas sistema, a gente vai ter esse nomezinho aqui, ó, API. API é o termo que se usa bastante, né, na área de informática. Por isso aqui eu não traduzi, tá? Porque vocês vão ouvir bastante eles falarem de API quando vocês forem trabalhar depois com programação. Então, API, mas a tradução vai ser application é aplicação, né? Programa, interface, ou seja, programa de aplicação de interface. Programa de aplicação de interface, né? Basicamente, como as portas que a gente dá para usar essas funcionalidades, tá? É o programa, acho que não tem outra forma de traduzir. Programa de aplicação de interface. Então, isso daqui é basicamente como usar, é basicamente esconder a complexidade. Imagina assim, vocês estão tendo algoritmos, né? Sim, professor. Vocês já chegaram a ver, por exemplo, funções dentro de algoritmos? Já. Sim. Ah, beleza, então. Funções, não tem um parâmetro que tu passa para a função e essa função vai calcular alguma coisa? Sim, professor. Tu passa Sim, alguma professor. coisa para uma função. Ou seja, vocês ainda não viram, tá? Mas imagina que depois, uma pessoa... Vocês viram que, por exemplo, para chamar depois as funções, vocês não precisam ver o código inteiro dela. Vocês só precisam saber qual é o parâmetro que tem que passar, né? Vocês só vão botar o nome da função, abrir o parênteses e passar a informação que tem que passar. Vocês não precisam repetir o código inteiro dela, né? A mesma... Essa... Exatamente. Oi? Então, essa segunda forma, quando você... Vamos pegar aqui. Deixa eu tentar até dar um exemplo, então, aqui, para ver se fica mais fácil, tá? Vamos pegar, sei lá, função, aqui, soma, tá? Vai receber um inteiro A. Tá? Vamos botar aqui só A e B por simplicidade. Um A e um B. Vou criar aqui uma funçãozinha em pseudocódigo, né? E ele vai pegar... então, aqui, a resposta igual A mais B. E ele vai devolver a resposta. Eu não sei qual é não sei qual é a notação que vocês estão tendo para trabalhar com algoritmos, né? Mas aqui um exemplo. Dá para entender essa funçãozinha aqui? Então, uma função soma que recebe um número A, um número B, coloca numa variável a soma de A e B e devolve a resposta. Deu para entender esse códigozinho? Sim. É mais ou menos assim que vocês estão aprendendo? Por aí. Mas tem mais coisa quando a gente tá aprendendo. Ah, tem mais a coisa gente, ainda. a gente já passou um pouco dessa parte já. mais simplificada. Tá. É que então, só um exemplo, né? Daí vamos supor que depois vocês vão estar lá no código de vocês. Daí vocês vão ter aqui. Quando vocês estão executando, vai ter assim, soma. Isso daqui é o código, né? O que vai estar no texto, no código-fonte do algoritmo de vocês. Mas quando vocês querem executar isso, vocês só vão fazer isso daqui, soma
3 e 4. Tá? Então, vamos pegar aqui. R igual... valor igual soma de 3 e 4. Tá? Ou seja, eu quero uma variável valor que seja a soma do número 3 e do número 4. Então, o código que faz essa soma está aqui em cima, né? Então, isso daqui que vocês estão usando, essa chamada de função, é uma interface. Ou seja, eu estou escondendo do usuário esse código aqui, para que ele não precisa fazer esse cálculo manualmente. Então, o que acontece? Quando eu faço esse soma 3 e 4, eu escrevo isso daqui, na prática, no fundo, ele vai ir para cá e vai executar cada uma dessas linhas. Só que a pessoa que está usando não precisa saber o que está aqui dentro. Ela só precisa saber que ela quer fazer uma soma de 3 e 4. Então, isso é uma interface, tá? Isso é uma forma de esconder a complexidade. Então, na prática, o que vocês teriam que o sistema operacional? Vocês vão ter lá depois em programação, que vocês vão ter aqui, ó, valor A igual ler do teclado. Tá? Na prática, vocês vão ter isso daqui, que vocês vão querer fazer valor B igual ler do teclado. E daí vocês vão fazer valor C igual soma de A e B. Tá? Depois, lá na programação, vocês vão ter coisas assim, ó. Então, qual é o meu valor A? Eu não sei. Eu vou ler do teclado. Quem vai digitar o valor A é a pessoa que está no computador. Isso daqui é uma chamada de sistema. Ou seja, eu estou pedindo para o sistema operacional fazer uma leitura do teclado. Só que, claro, não vai ser escrito desse jeito, ler do teclado, né? Daí cada linguagem de programação vai ter um nomezinho específico para isso. Mas, na prática, o que acontece, no fundo, é uma chamada de sistema. Eu estou dizendo no meu programa aqui que eu quero um valor A que vai ter que ser uma leitura do teclado do computador. O meu programa não controla o teclado, então eu vou pedir para o sistema operacional. Então, ler do teclado. E aí, nesse momento, o meu programa para de executar. E o que vai ser executado é o código dessa função, ler do teclado, que é um código escrito dentro do sistema operacional. Que é um código que vocês nem sabem como é que funciona. Deu para entender? Sim. Então, isso daqui a gente chama de interface, tá? Então, o nome dessas funçõezinhas, ler do teclado, sei lá, fazer um som, fazer um barulho, tocar uma música, né? Todas essas funções que a gente vai poder acessar peças do computador vão ser chamadas de sistema. A gente vai ter que mandar uma chamada para uma interface, que é basicamente isso. A gente não vai saber o que tem dentro desse código. Quem sabe isso é o computador. Nós só precisamos saber como acessar essa chamada. Então, essa chamada aqui a gente chama de API, né? Que é o conjunto de explicações de como fazer essas chamadas. Então, a gente não precisa saber como o sistema operacional faz isso lá embaixo, o código-fonte de manipulação do teclado. A gente só precisa saber como pedir para o sistema operacional usar o teclado. É como se... Tá, agora tentar dar um outro exemplo ainda. Imagina num carro. Vocês sabem como fazer um motor do carro funcionar na prática? Ou de uma moto? Vocês sabem como é que funciona exatamente o motor de uma moto? Não. Como é que vocês fazem para ligar a moto? Gira a chave. Tira a chave. Ou seja, isso dali é uma interface.
Ou seja, vocês como usuários só precisam saber que tu girando a chave liga o motor. Então, o que vocês precisam saber, no caso dessas chamadas de sistema, é como girar as diferentes chaves. Vocês não precisam saber como funcionam os motores, tá? Então, por exemplo, vocês não precisam saber como é controlado o teclado, mas precisam saber como pedir para usar o teclado. Deu para entender? Sim. Sim. Sim, professor. Tá, então aqui tem algumas APIs, né? Tanto é que se vocês procurarem, né? Tipo, vamos pegar aqui, Windows 32 API. Vou pegar aqui. Tá? Ó, na página da Microsoft, índice de API do Windows. Isso daqui, ó, de interface do usuário, papapá, todas as coisas, toda a API dele, então, tá aqui. Ele faz uma lista até de como tu funciona. Ó, entrada e mensagens do usuário. Então, tudo isso aqui, ícones, controles, cursores, tudo isso daqui o Windows disponibiliza, né? Vocês não precisam saber isso, tá? Não é algo que vocês precisam saber tudo isso que está aqui. Não, vocês só precisam saber que existe, e se for o caso de vocês precisarem usar um recurso desses, vocês podem pesquisar e encontrar como funciona, tá? Então, vamos pegar aqui, sei lá. Vamos ver se eu acho alguma coisa aqui. Log tratamento de erro que seja mais simples de explicar. Aquisição de imagem. Vamos testar. Então, aqui, ó, vai ter todas essas chamadas de sistemas do Windows para lidar com fotos, tá? Então, basicamente, ele vai dar toda a explicação de como usar essas funções. Vocês não precisam saber essas funções, só precisa saber que existe e que, se vocês precisarem, podem usar. Então, essas são as APIs que têm as chamadas de sistema. Lembrar, o que é importante lembrar? Chamada de sistema é uma função oferecida para o sistema operacional, pelo sistema operacional para usar um recurso de hardware. Então, todos os sistemas operacionais oferecem uma série de chamadas, umas centenas e centenas de chamadas de chamadas de sistema para quem? Para os programadores. Os programadores, quando criando seus programas, podem fazer uso dessas chamadas de sistema. Tá? Então, um programador que vai criar programas para Windows, ele, se precisar fazer uma coisa específica, por exemplo, tiver interesse, eu quero saber como lidar com uma webcam no Windows. Então, quem sabe lá nessa API, tu vai achar algumas funções oferecidas pelo Windows para manipular a webcam. Então, vocês não precisam saber todas elas ou tudo que está lá. Não, é só preciso saber que tem um lugar que pode pesquisar quais são essas chamadas de sistema e como elas funcionam. Então, a gente tem a Windows 32 API, que é para Windows. O POSIX, que é para todas as versões do Unix. O Unix é Linux, né, basicamente. O Android, o Android é construído em cima de Linux também, então tem muitas coisas em comum. O Java, que é para máquina virtual Java, que é uma linguagem que vocês vão aprender depois, tá? Então, basicamente, isso daqui é as APIs que a gente vai ter algum contato. Então, quais que são as vantagens desse nosso uso de APIs, né? A gente tem algumas vantagens, né? A primeira é portabilidade. Então, portabilidade é algo bem importante quando a gente fala de programas de computador, tá? Então, isso foi uma das grandes inovações dos sistemas operacionais.
que é a portabilidade? Vocês teriam ideia do que significaria portabilidade? Já ouviram a palavra portabilidade sendo usada em algum outro contexto? Não. 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 Portabilidade vem de ser portátil. Então, significa tu poder levar de um lugar para o outro de maneira fácil. Então, tem coisas que vocês não percebem, né? No dia a dia, que tem a ver com portabilidade. Por exemplo, nos pedais de acelerador, freio e embreagem num carro. Cada marca de carro coloca esses pedais em posições diferentes? Imagina assim, tu tem um carro, ele tem um acelerador, uma embreagem e um freio. Como vocês acham que é organizado esse acelerador, embreagem e freio? Vocês acham que cada carro, um Gol, por exemplo, pode ter o acelerador na direita e um Celta pode ter um acelerador na esquerda? Alô? Não deu para entender muito bem esse exemplo? Não deu para entender muito bem, professor. Tá, então eu vou tentar procurar um outro exemplo que fica um pouco mais simples. Deixa eu pensar. Tá. Deixa eu pensar como é que funciona. Um exemplo que ficaria simples. Tá. Vocês estão vendo minha tela, né? Sim. Sim. Tá. Esse botãozinho aqui em cima. Esse botãozinho aqui tem essa aparência. Uma pastinha. Vocês já têm alguma noção de que para que ele serve? Para abrir algum arquivo? Para abrir algum arquivo. Por que vocês sabem isso? Por causa da imagem? Exatamente. O disquete significa o quê? Para salvar. Para salvar. Ou seja, tem certas coisas que são sempre feitas do mesmo jeito para que todos consigam usar, independente da marca ou de quem fez, tá? Então, essa é uma das grandes vantagens da API, ou seja, é uma forma de tu garantir que não importa quem é que está criando alguma coisa, todo mundo saiba como aquilo lá vai funcionar. Professor, Oi. podemos usar como exemplo os botões primários do celular, como por exemplo de abrir a aba, voltar. Ele sempre fica do mesmo lado, né? Nunca troca, dependendo da marca do celular. Exatamente. Ótimo. Achou um exemplo bem melhor que eu. Bem melhor o teu exemplo do que o meu. Navegação. Isso dali é que a gente chama, isso dali é uma interface, tá? Ou seja, isso foi um padrão que foi criado para que as pessoas soubessem sempre mexer num celular, independente de qual a marca. Isso dali é uma portabilidade, ou seja, não importa qual o sistema operacional tu está usando, se é um Android, se é um iOS, não importa se é um Motorola, se é um Samsung, se é um Xiaomi, todos eles vão funcionar do mesmo jeito, tá? Por quê? Porque se tem esse interesse, então a gente quer que funcionem todos os dispositivos de marcas diferentes do mesmo jeito. Então, isso é uma questão da portabilidade. Então, tu leva esse conhecimento de um lugar para o outro e tu pode criar um programa. Imagina assim, agora, se cada marca fizesse esses botões diferentes. Imagina assim, no Samsung, tu tem esses 3 botões, no Motorola, tu tem 5 botões ao invés de 3, e no Xiaomi, tu só tem um botão. Como é que uma pessoa, um programador, ia criar um programa para que rodasse nesses celulares de marcas diferentes?
ele teria que criar um programa diferente para cada uma dessas marcas, porque essas marcas todas teriam botões diferentes que iam fazer o funcionamento ser alterado. Então, a questão da portabilidade, né, de ter uma API, é justamente isso, né? O sistema operacional, ele prepara essas suas chamadas de sistema, organiza elas tudo certinho e fala assim, ó, programadores podem usar. Por quê? Aí não importa quem é que está programando, criando o programa, não importa a marca, que é os aparelhos, não importa quais são a marca do mouse e a marca do teclado, não importa nada disso, porque quem está controlando é o sistema operacional. Então, isso permite a gente trocar de mouse, trocar de teclado, que vai continuar funcionando os programas de computador. Imagina se não tivesse isso, imagina, tu trocou o teclado e o teu programa, tu estava manipulando o teclado. Daí tu trocou o teclado para uma marca diferente. Agora teu programa parou de funcionar porque ele não sabe mais mexer no teclado novo. Então, para que isso não aconteça, a gente tem essa API controlada pelo sistema operacional. Isso dá portabilidade, dá capacidade de a gente ter as coisas portáteis, de trocar de um para o outro de maneira mais fácil, né? Então, a gente chama que essas chamadas são encapsuladas. Alguém já viu o termo também de que algo é modular? O que, por exemplo, a gente está tendo aula em módulos agora. O que seria em módulos? Em vários pedaços, em vários módulos. Isso, em vários pedaços, e esses pedaços não interagem um com o outro. Ou seja, não importa, cada um consegue funcionar de maneira isolada. Então, a ideia é justamente isso, a gente chama de encapsulado. Então, a ideia é a gente deixar todas essas funcionalidades, chamadas de sistema, encapsuladas, ou seja, cada uma é um módulo. E aí, os programas usam apenas os que eles querem que use. E isso não importa mais qual o sistema operacional. Ou seja, o meu programa, eu só quero falar, eu quero usar o mecanismo de digitação. Que aí, cada sistema operacional que dê seu jeito. Então, a gente tem essa portabilidade, a gente não precisa se preocupar com se está sendo usado um teclado ou uma tela para leitura de touchscreen. Então, ou seja, o nosso programa se tornou mais portátil. Não é um programa só para teclado ou não é um programa só para celular. É um programa para os dois, porque a gente está acessando uma chamada de sistema genérica oferecida pelo sistema operacional. Tá? Outra grande vantagem que a gente tem é a ideia de esconder a complexidade, né? Então, a gente esconde do programa tudo que o sistema operacional está fazendo para manipular o hardware, né? Então, a gente, como programador, não vai precisar saber como o hardware funciona. Para criar um programa, tu não precisa saber como o hardware funciona. E isso deixa fazer a programação muito, muito mais fácil. Porque tu não precisa saber como o hardware funciona totalmente por baixo. Tá? E tá. Deu para entender aqui, até aqui, pessoal? Sim. Sim. Você vai ficando um pouquinho confuso, vão avisando que a gente vai dando um jeito, né? Tá? E agora eu acho que vamos encerrar para hoje, né? Continuar na próxima aula e abrir esses últimos 15 minutos, então, para tirar dúvidas, comentários. Também vocês já começaram a fazer os exercícios. Se apareceu alguma dúvida nos exercícios, também a gente pode tirar. Então, abrir esses últimos... Oi? Professor, Oi? em relação às suas atividades, elas vão ter uma data para entregar ou cada aula o senhor vai
Vai respondendo. Cada data tu pode ir respondendo. Tipo, Entendi. o que eu achei melhor, né? Achei melhor mandar atividade logo de cara, tudo, né? E aí, vocês já têm atividade. Conforme vão tendo as aulas, vocês vão vendo quais questões vocês já conseguem responder, né? Então, fica mais fácil. Vocês já têm os slides, né? Já tem o material e já tem os exercícios. Até porque tem alguns alunos que estão sem internet, né? Eles já podem, então, pegando o material e resolvendo os exercícios logo de cara, né? Só para me organizar, professor, até agora passou uma tarefa, não foi uma atividade que foi pelo grupo Sim, principal? vai ser só essa mesmo. Ok. Vai ser só essa atividade. Só que justamente, né? Cada aula vai passando conteúdo que vai facilitar responder elas, né? Pode entregar em PDF? Pode entregar como quiser. Professor, Ok. Oi. Pode falar. é que assim, esse tempo eu tava sem internet, eu coloquei um dia dele. E, e- e tem algumas mensagens do senhor que não apareceu no grupo. Se tiver como o senhor enviar essa atividade no grupo de novo, eu irei agradecer muito. Tá bom, eu mando de novo, sim. Até eu recebi uma sugestão de um outro professor que para ficar, que eu pretendo implementar já para a próxima etapa, né? Vai até agora, semana que vem, eu acho que é a última semana de aula desse primeiro bimestre para vocês, né? Então, para próximo bimestre, eu já vou tentar para ficar melhor, criar uma aula lá no Google Classroom, que é o aplicativo da Google para sala de aula, que daí eu deixo o link com vocês ali no grupo e compartilho sempre quando a gente tem aula, que daí lá eu posso deixar todo o material e as atividades lá, e vocês podem acessar a qualquer momento, e não precisam ficar procurando dentro de um monte de mensagem, né? Que daí eu acho que vai ficar mais fácil para vocês acharem o que tem de material, né? Porque às vezes, realmente, né, no meio do grupo, eu mando uma atividade, tá no meio de conversa, né? E daí acaba perdendo lá no meio. Daí eu acho que vai ficar melhor deixar isso. Quem usa isso é o professor de programação, ele usa essa sala aí que o senhor acabou de falar. Pois é, foi sugestão, foi quando ele falou disso, porra, realmente, é legal. Daí eu pretendo usar também. Ah, daí, como ele usa isso, eu acho que tá funcionando. Vocês acham que ajuda? Vocês acham que fica melhor desse jeito? Daí eu faço também. Fica bem melhor, bem mais organizado. Tá, beleza. Fica eu muito passo melhor, fazer... professor. A gente até dá sugestões para os outros professores para fazer assim também, porque a gente prefere, fica mais organizado. Tá bom. Tá ótimo, então vou passar a fazer assim também. Daí eu até posso complementar mais, né? Por exemplo, estou gravando as nossas aulas, né? Então, posso postar lá também já os links dos vídeos das aulas, né? Se alguém quiser assistir depois que não pode assistir. Posso botar tudo lá que aconteceu lá na Google Classroom. Então, acho que vai ficar realmente bem melhor de organizar. Então, vou passar a utilizar também. E outra coisa, sempre que vocês virem algo legal, algo que fique melhor para vocês aprenderem, podem falar, né? Tipo, justamente vários professores, todo mundo está tentando coisas diferentes, né? Se vocês veem algo legal que acham que funciona e fica melhor, avisa que a gente tenta implementar também. O importante é a gente tentar encontrar uma forma que fique o melhor possível de vocês aprenderem, né? A maior Exatamente. preocupação é essa. E sobre as atividades, o senhor aconselha que a gente tenha mais algumas aulas ou já dá para responder? O que o senhor acha? Sim, olha, vai olhando as questões, né? Tem questões, por exemplo, a gente já teve 2 aulas de 1h30. Provavelmente umas 3, 4 questões eu já expliquei nessas aulas, né? Quem sabe tem algumas questões que eu ainda não expliquei. Então, sim, pode ir fazendo. Quem sabe algumas tu vai ficar com dúvida, mas eu posso tirar essa dúvida, quem sabe, numa próxima aula, né?
Então, minha sugestão é, vai tentando fazer, porque até é melhor. Porque se tu for tentando fazer, tu vai chegar na próxima aula já com uma dúvida, né? Professor, essa questão aqui, eu não entendi como é que funciona. É desse jeito? Que daí eu até posso dar uma explicação bem mais interessante que pode ser dada para ti e para o restante da turma, que também pode não ter entendido, né? Sim, entendi. Você tem mais alguma coisa para falar? Não, eu ia dizer, agora está aberto para a gente fazer discussão ou qualquer coisa, né? Então, sugestões, dúvidas. Então, mas se não tiver nada, a gente encerra, né? Mas, Eu tô com uma pergunta. É porque antigamente o meu irmão ele usava 2 sistemas operacionais do computador dele, que era o Windows e o Linux, para conseguir programar melhor. Isso, os dois sistemas operacionais no computador dificultam um pouco esses processos que o senhor acabou de ensinar? Não, nem um pouco. Lembra que eu falei que existe deixa eu até botar aqui no slide, né? Só para mostrar. Aqui, ó. Lembra que eu falei do núcleo, né? O kernel do sistema operacional, que é o primeiro programa a ser carregado no computador? Quando tu tem 2 sistemas operacionais, ele vai te oferecer uma opção. Qual desses sistemas operacionais tu vai querer iniciar? Então, ele só vai fazer o boot, ele só vai fazer de um deles. Então, tu vai escolher. Não, eu quero que inicie o Linux. Não, eu quero que inicie o Windows. E ele vai iniciar um deles. Então, quando tu inicia um, o outro fica guardado, né? O outro não é iniciado. Exatamente, o outro fica guardado na memória secundária, fica guardado no HD. Ele nem passa a ser executado. Entendi, professor. Obrigado. Mais alguma dúvida? Bom, se não tiver mais nada, aí a gente encerra. Então, tenham todos um ótimo final de semana. Parar aqui a gravação já.